Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. E normalmente quando venho em uma casa, eu procuro falar dos ensinamentos do mentor da própria casa. Então, se aqui é André Luiz, vamos viajar em suas obras e veremos o recado que ele tem a nos passar para as nossas reflexões. Na agenda cristã, ele recomenda-nos: o mal não merece comentário em tempo algum. Se eu terminasse a palestra agora, já estaria muito bem feita. Mas na obra Evolução em Dois Mundos, tiramos o título da palestra de hoje. O bem de todos é o eterno princípio. E para praticarmos esse bem, o autor narra que temos em nós uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, tanto para fazer o bem em nosso favor, ou para levá-lo a quem quer que seja. E quando falamos de bem, é tudo aquilo que promove e liberta o ser da nossa dependência. Então, fazer o bem não é fazer pelo outro o que lhe cabe fazer. É fazer algo à luz do nosso exemplo pessoal, que o liberta da ignorância e, consequentemente, o liberta do sofrimento. Na obra Ação e Reação, ele vem dizer-nos que nós podemos até nascer com falhas ou doenças congênitas, como eu nasci com várias, fruto do desrespeito às leis em etapas anteriores, como eu pratiquei. Mas nascemos também com todos os antídotos para superar todas as enfermidades, com todos os anticorpos e com mecanismo para superar qualquer situação e multiplicar as possibilidades daquilo que trazemos, que é a oração, a meditação, a visualização, o trabalho no bem, porque se o bem de todos é o eterno princípio, ele fala que o bem eterno é a lei suprema e o melhor de todos os antídotos contra o mal é o bem. Na obra Entre a Terra e o Céu, ele assim lembra-nos: a cura de todos os males reside no próprio indivíduo. E fez como se fosse uma profecia: um dia o homem ensinará ao homem, mediante as lições do divino médico Jesus, que a cura de todos os seus males reside nele próprio. E na obra Mecanismos da Mediunidade, queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Isso feito, vamos lembrar mais algumas forças e mensagens e estímulos, e depois vamos fazer um trajeto dentro de si mesmo, como usar o que nós estamos relembrando. Se lembrarmos da obra Missionários da Luz, para aqueles que se queixam diante de situações que a vida nos desafia, ele narra que, por mais asfixiante que seja o meio ou a situação em que nos encontramos, nós já nascemos com forças para superá-las. Todas. Então, ninguém caiu aqui de paraquedas. Temos o Deus, o arquiteto cósmico, que é a suprema sabedoria, sabe tudo a nosso respeito e jamais quer o mal de suas criaturas. É a inegável onipresença, está conosco, está em nós, dentro e fora, e a insuperável onipotência.
e tudo podemos naquele que nos fortalece. E na obra No Mundo Maior, ele narra, e nós vamos começar agora o exercício de fato da vivência disso que estamos falando. O nosso pensamento é a nossa capacidade criativa na ação. E a matéria mental que está em torno da mente é formada por seres vivos incontáveis. E é esta matéria que dá forma aos nossos pensamentos. As nossas intenções e sentimentos dão vida a esta forma. As nossas palavras verbalizadas ou mentalizadas colocam em movimento o que foi pensado e sentido. E as nossas atitudes encarregam-se de concretizar a ação que foi delineada. E em respostas da vida, ele vai dizer o que ganhamos com isso. A vida vai nos devolver não só pelo que estamos fazendo, ou pelo que faremos, mas principalmente em como estamos fazendo aquilo que fazemos. Se filho de peixe é peixinho, e filho de gato é gatinho, para mim, filho de Deus só pode ser Deusinho. Porque foi Jesus que disse-nos, sois deuses. E também lembrou-nos que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus chamamos de Evangelho, que é uma força, que também é vitalidade, que gera vida, mas que está em nós. E a oração é o mecanismo que temos para colocá-la em movimento. E André Luiz, assim, nos orienta a respeito da oração. Ela é vibração, ela é energia, ela é poder. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessante entre nós e André Luiz e outros benfeitores, juntos, geramos elementos para a cura definitiva do nosso corpo, para a transformação de nossa alma e para a iluminação de nossa consciência. Então, quando criamos uma imagem no campo mental, essa imagem é fotografada pelos nossos chakras, telegrafada pelo perispírito na direção de cada sistema do corpo, de cada órgão, de cada tecido, para onde a direcionarmos, de cada célula, de cada molécula ou cada átomo. Depende do saber de cada um e daquilo que deseja fazer por si mesmo. Porque Deus, o ser dos seres, a alma do universo, como disse, não dá nada de grátis. Jesus nunca curou ninguém. Se vocês encontraram onde ele disse, eu curei você, eu mudo o meu pensamento. Mas sempre afirmou, a sua fé te curou. E para nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque eu tenho certeza. E só tenho a certeza depois da compreensão. E se eu tenho a certeza que todo o energismo do meu corpo se renova em 20 dias, se eu mudar meu pensamento, eu saro de qualquer coisa em 20 dias. Como é o meu caso, o máximo que eu levo para debelar uma situação menos feliz, 20 dias. O Higino está testemunhando a infecção gravíssima da audição. Eu estou praticamente, como dizem no popular, quase surdo. Eu quase não estou ouvindo nada com esse ouvido e agora refletiu no outro. E nós vamos registrar e passar para ele quantos dias eu vou levar para reorganizar a minha audição. Porque se eu ouço encostado para falar depois da vida alheia, eu queimo os meus tímpanos, segundo o espírito Sheila. E eu creio que eu devo ter ouvido encostado, desejando fofocar, porque a fofoca mata. Para Chico Xavier,
ela simplesmente mata, porque uma palavra maldita ou dita mal, ela dilaceram a alma. Ela leva a criatura para o abismo ou leva ela à desistência da própria vida. E para Ramatiz, a fofoca é a pior magia negra. Por isso, creio que isso não é do hábito de vocês falar da vida alheia, porque quem fala da vida alheia dilacera a si próprio, segundo Dias da Cruz, por Chico Xavier. Então, toda violência praticada contra o próximo, pela magia mental, pensar mal da vida alheia, pela magia verbal, falar mal da vida alheia, pela magia antifraterna, fazer fofoca e causar atrito entre as pessoas, nós estamos dilacerando a nossa própria alma e assim adoecendo os nossos corpos. Quando eu perceber isso, já foi quase que tarde demais, porque a essa altura eu já tinha sido desenganado pela medicina acadêmica, com apenas 2 meses de vida. Mas se a energia se renova em 20 dias, dava tempo com sobra e deu. Por isso 35 anos se passaram mais ou menos e aqui estou. Do contrário, eu não estava no umbral que André Luiz visitou por 2 anos. Não são 8 anos, foi um erro gráfico na obra de André Luiz. Ele não ficou 8 anos no umbral, mas sim 2 anos. E vocês perceberam, quem assistiu o filme, que umbral não é um lugar, é um estado de consciência. E quando ele veio visitar a família e percebeu que tinha um outro esposo no lugar que ele ocupava, ele não gostou muito da ideia e quis fazer alguma coisa maldosa com aquele moço. E ele se viu no umbral de novo, sem sair do lugar. Então, céu e inferno não são lugares, como Allan Kardec nos explica na obra Nem Céu e Nem Inferno, que é o título original. Então, são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu, no paraíso que eu criei. E eu posso estar no meio de pessoas atormentadas e permanecerei em paz. Agora, se eu estou no inferno que eu criei pela fofoca, pela maldade, pela mentira, pela maledicência, por mais que eu esteja num paraíso, ainda estarei no meu próprio inferno. O ideal é vivermos a semelhança de uma flor de lótons, que vive nos pântanos mais tenebrosos do planeta. No entanto, é a mais bela de todo o planeta. Ela transforma o pântano, mas não permite que o pântano a transforme. Por isso, a recomendação de Jesus foi: ore pelos que vos perseguem e caluniam. Faça o bem a quem te deseja o mal. Ame quem te odeia. E Amélia Rodrigues Pordivaldo Pereira Franco explica: a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imuniza por fora dos tormentos alheios. E quando eu intenciono fazer o bem, a mente que está sendo iluminada pelo bem é a minha. O perispírito, como veículo de expressão da mente que está sendo iluminado, é o meu. O corpo físico que está sendo inundado desse bem também é o meu. Porque se a pessoa a quem desejo fazer o bem não está na sintonia, a oração faz bem para quem ora, assim como o amor faz bem para quem ama. O perdão liberta a pessoa que perdoa, mas jamais libertará o perdoado. Porque a criatura que ofendeu, que feriu, que lesou, ela pode até receber o perdão de quem ela prejudicou, mas jamais se libertará da lei enquanto não fizer a correção após um arrependimento consciente, tomada de atitude e corrigir os equívocos que cometera. Por isso, não existe um tribunal no mundo espiritual ou em qualquer lugar da criação divina. O tribunal que vai nos julgar sempre será a nossa consciência. E o único juiz que vai proferir a sentença sempre seremos nós. Por isso,
O alerta de Francisco Cândido Xavier é profundo e atual. A única coisa que nos leva para o umbral, para ambiente de sofrimento, é a nossa consciência culpada, a nossa consciência torturada por não ter feito aquilo que deveríamos fazer e da forma que já conseguiríamos, e inventando às vezes desculpas para não fazê-la. Porque segundo o que consta no primeiro parágrafo da mensagem O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro homem de bem, já que nós estamos falando que o bem de todos é o eterno princípio, então o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica o quê? A lei de justiça. O que faz essa lei? Compreende. A lei de amor. O que faz essa lei? Melhor, a lei de justiça, que corrige. A lei de amor compreende. E a caridade salva, porque é um processo de autoiluminação. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica em sua maior pureza a lei de justiça, amor e caridade. Ele interroga a sua consciência, que é a soma de todas as suas vivências, para ver se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem o que queixar-se dele, se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, e se fez a outrem tudo o que gostaria que ele fizesse. Por isso, se eu quero, eu penso. E o ato de pensar é para quem está desperto na consciência, porque a maioria vive do pensamento alheio sem perceber. Vive das ideias dos outros sem se notar. E vive, às vezes, até do sentimento alheio. Por isso, a arquitetura de um pensamento começa com o poder da oração, acionando em nossa mente o desejo, que é um de seus departamentos. Desejo que só coloca-se em ação de acordo com a inteligência que acionou o poder imaginativo. Porque ninguém consegue pensar sem imaginar. E ninguém tem poder imaginativo sem conhecer o que vai imaginar. Então eu imagino magnetizando a água porque eu conheço as moléculas, conheço os átomos, sei que numa gota d'água tem 9 trilhões de moléculas. E o energismo que eu estou enviando não é para as moléculas diretamente, é para o interior dos átomos. E o energismo virtuoso que eu gravei nos fluidos que eu canalizei, porque eu canalizei uma porção de fluidos, gravei nesses fluidos as minhas virtudes, vou transportá-la para o interior do átomo, na energia nêutron, vou transmutá-la em novos prótons, vou transubstanciar esses prótons gerando elétrons e vou promovê-los para a gestação dos fótons, que é o magnetismo da própria água. Nosso corpo é feito de luz. E é essa luz fotônica que nós vamos transferir de nossa consciência segundo os nossos valores, para depois, se duvidarem, em meio segundo transforma-se em veneno na mão de quem tocar e não acreditar. Se acredita, potencializa em milhares de vezes, em 300.000 vezes, se a pessoa vive com alegria, agradece a Deus por tudo, e tem esperança de dias melhores, porque a ciência acadêmica prova em laboratório que a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras fortalece o sistema imunológico, que é psiconeuroendócrino imunológico, em 300.000 vezes. Seria o suficiente para curar-nos de todas as coisas. Muitas vezes, nós aviamos uma receita e duvidamos do medicamento na hora de tomar. Se eu duvido, é melhor não tomar. Agora, se eu conversar, e tem até um médico, eu enviei o vídeo para você, para Marlene, ensinando-nos a orar pela medicação, a agradecer
o remédio, dialogando com ele e falando das nossas necessidades e potencializando os princípios ativos, já que se eu duvidar, eu desatrelo os princípios ativos, ele vai ter um efeito adverso no meu próprio organismo. E segundo o pai da medicina ocidental, Hipócrates, que o nosso remédio deveria ser o nosso alimento, explicando que alimento não é só o que comemos. Alimento é o que lemos, é o que ouvimos, é o que só vemos por intermédio da água, do ar, do sol, de tudo que entra em nosso psiquismo. Lembrando que a água é um ser vivo que registra o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos, tanto em nosso organismo como a água que ofertarmos a alguém. Então, em síntese, alimento é informação. Se eu não estiver em paz comigo mesmo na hora da refeição, melhor não comer. Porque o homem necessita mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Porque a luz é que gera tudo que existe por aqui. E o reino vegetal só faz transformar luz em alguma coisa. Nós é que esquecemos da nossa origem como luz coagulada e esquecemos que luz se nutre de luz, da luz do sol, da luz cósmica, da luz das virtudes, da luz está na essência de todas as coisas. Porque a eletricidade no padrão que conhecemos é uma coisa, a eletricidade como processo evolutivo da consciência é ela que gesta a vida, e é a vida que forma a consciência. Todo o energismo do nosso corpo físico, segundo André Luiz, vai transformar-se em energia psíquica, a começar pela vitalidade, depois pelas sensações, pelos instintos, pelas emoções e sentimentos que, segundo ele, sentimentos que vão transformar-se em pensamentos, a nossa força de atração. Por isso, não é a quantidade de alimentos que nutre o corpo, é como estamos na hora da refeição. Se gratos pelo alimento ou se mal agradecidos. Visando o aproveitamento total daquilo que chega à nossa mesa ou se desperdiçamos. Comemos, deixamos no prato, se não lamentamos da própria refeição. Então esses pequenos toques foi o que ajustamos em nossas vidas para sarar de processos cancerígenos que nos visitaram pela fofoca que eu fiz dos outros. Porque o câncer é o karma do prejuízo que damos aos outros ou que demos no passado. Pelo pensamento negativo, pela palavra mal colocada, pela emoção desgovernada e pelas atitudes em dissonância com a lei de harmonia e de equilíbrio. Então, por mais que a espiritualidade que rege esta casa se esforcem, e os médios do plano físico também, se cada um que busca a cura física, psíquica, moral e espiritual não se esforçar por sua vez, a maioria não chega com os recursos à rua. Lá já não tem mais nada do que recebemos aqui se voltarmos com os mesmos pensamentos. Mas se entrarmos com a intenção e se dermos atenção ao que nos foi ofertado e trabalhar com intensidade para transformar o benefício, com certeza prodígios acontecerão. Porque uma coisa é termos a intenção de sarar, outra coisa é estar presente em tudo que fizermos com o que chamamos de atenção a tudo que praticamos. E outra ainda é a intensidade com que desenvolvemos nossos pensamentos, ideias, palavras e sentimentos, assim como nossas ações, para fazer o máximo com o mínimo que nos fora ofertado, pensando no bem, sentindo o que pensa, falando o que sente, vivendo o que fala. E conscientes que a verdade é a mãe da liberdade, e só é feliz quem é livre, conquistando esta liberdade à luz da verdade,
E quando falamos de verdade, a verdade suprema é Deus. A verdade que está mais próxima de nós, como caminho, é o Cristo. Mas Deus e o Cristo vivem dentro de nós. Porque se o reino de Deus está dentro de nós, como disse no Jesus, Deus e o Cristo também estão. Então é mais fácil procurá-los dentro, no âmago de nossa consciência, que é a soma de todas as nossas vivências, porque se acreditamos que já passamos por vários reinos e somos a soma do conhecimento de todos eles, onde está a tecnologia de um vegetal que sabe reconstruir o corpo? Onde está o que aprendemos quando passamos pelo universo das lagartixas que constroem um rabo novo em pouco mais de uma semana? Uma salamandra que constrói uma perna nova com um tempo semelhante. Onde está a capacidade de curar-se da maioria dos animais? Nós não somos a síntese de tudo que nos antecede? Esse é o meu propósito de vida. E após estudar mais de 4.000 livros, sintetizamos em 3 livros esse conhecimento cósmico, o suficiente para aprender a andar com as próprias luzes, não tomar medicação de espécie alguma há mais de 30 anos e economizar um recurso bem razoável, porque eu gastava mais do que o meu salário com medicação. Cheguei a tomar 25 doses por dia. E o dia que alguém me provar, por mais respeito que temos à medicina acadêmica, que algum remédio cura alguma coisa, eu mudo também até o meu nome. Porque remédio nenhum cura coisa alguma. Ele alivia os efeitos, mas a cura real depende da nossa transformação moral. Foi por isso que Jesus disse-nos: vai e não peques mais, ou não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Porque quando vocês recebem o passe, vocês pensam que receberam energias, não pensam? Vocês devolveram a energia que não souberam governar, por isso adoeceram. Se temos, segundo André Luiz, uma fonte inesgotável e inestancável, qual o motivo de receber um tanto mais? Então, quando o passe acontece, nós tiramos a energia que está coagulada na pessoa, causando dores e sofrimentos. E o máximo que fazemos, segundo André Luiz, é estimular os potenciais da pessoa para que ela, a partir dali, ande ou governe-se ou caminhe com as próprias luzes. Por isso, se eu quero, eu penso. Ainda é André Luiz. Se eu pensar, eu ajo com esta matéria mental, nesta matéria mental. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Porque o meu projeto de vida é ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Mais pacífico diante das minhas próprias ferocidades, mais serenos mediante as turbulências da vida, mais saudável pelo respeito a mim mesmo, às leis e à vida, e mais feliz por estar com a consciência tranquila, à luz do dever fielmente cumprido, fazendo o máximo com o mínimo que me foi confiado, visando o aproveitamento total de todas as coisas e fazendo o melhor ao meu alcance, onde quer que estiver, para que o outro que seja visitado pelas minhas palavras ou minhas vibrações, possam também, à semelhança do que me esforço, caminhar por sua vez com as suas próprias luzes. Por isso, de preferência, não acredite em nada do que eu disse. Está gravado, vai nas obras, confirma se tem essas informações. Nós gravamos áudio, se falhar, tem o vídeo. E só pense, esse foi o caminho que eu percorri. Se cada um se dispuser a percorrê-lo, com certeza vai encontrar os mesmos tesouros que eu encontrei dentro do meu próprio universo. Abraços de luz e paz. Namastê.
Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.